Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Aldo Demarchi, do Democratas. Sempre bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP. Prazer conversar com o senhor sempre, deputado. Eu que agradeço. Eu gosto muito de ser convidado para vir nos estúdios da TV Assembleia, porque é uma oportunidade, né, de nós adentrarmos aí os lares, principalmente daqueles que acreditaram de que eu pudesse representá-los aqui no Parlamento Paulista, e é uma forma de você colocar alguns aspectos do trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, principalmente porque, Jorge, o meu voto foi distrital, apesar do voto distrital não estar oficializado, mas o meu voto é distrital, é da minha região. Então, cada região, evidentemente, tem as suas peculiaridades. E nós estamos aqui, eu fico muito satisfeito de poder estar, enfim, fazendo uma pequena prestação de conta àqueles que confiaram o seu voto para mim estar no 6º mandato aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, vamos falar do projeto de lei 676 de 2015. Olha, um dos 1.646 projetos apresentados nesta casa ano passado, em 2015. O projeto 676 autoriza o Poder Executivo a criar um programa de desoneração parcial do IPVA aos usuários de rodovias. Resumindo, o que vem a ser essa proposta, deputado? Olha, o espírito dessa lei é mais ou menos o que já existe, vamos dizer assim, no estado de São Paulo, criado pelo governador José Serra, que é a nota fiscal paulista, onde aquele que pede a nota fiscal paulista, eu acho que não haveria necessidade da pergunta, o senhor quer a nota fiscal paulista? Mas eu acho que todos deveriam tirar a nota fiscal paulista, tirar a nota fiscal, quando adquire algum bem. Aí você, o próprio instrumento legal faz com que você fique com crédito, né? Sim. Na fazenda, né? Você pode compensar esse crédito com alguns impostos que você tem a pagar para o Estado. E esse nosso projeto nada mais é que isso, mas só que é meio carimbado, certo? O que nós, quando nós elaboramos, o espírito é o seguinte, é que cada vez que o cidadão passa no pedágio, evidentemente ele está cadastrado, né, como na nota fiscal paulista, né, está cadastrado ou CPMF ou CNPJ, porque também está... É para empresa e para pessoa física, exatamente. Ou pessoa física, e você vai acumulando, vamos dizer, 10% daquilo que você paga no pedágio, né, para você ficar com um crédito, para você, anualmente, você paga um imposto chamado IPVA. Para quando você for pagar o IPVA, você possa usar esses 10% de tudo aquilo que você deixou no pedágio durante o ano. Bom, vamos mostrar para o nosso telespectador um pouco do funcionamento deste projeto de lei na reportagem. Foi aprovado na Assembleia Legislativa projeto de lei que garante aos usuários das rodovias administradas pelas concessionárias a desoneração parcial do IPVA. A matéria é da autoria do deputado Aldo Demarchi, do Democratas, cria um programa que vincula o pagamento da tarifa do pedágio ao imposto do veículo. O objetivo é acumular créditos que vão gerar desconto no tributo tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas. Deputado, só para deixar bem claro, o projeto já passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, também pela Comissão de Transportes e Comunicações, o senhor é integrante da comissão, membro titular, e ele está agora na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e tem a relatoria do deputado Vaz de Lima, ex-presidente dessa Casa de Leis. Ele está tramitando na casa, mas ele já dá o indicativo do que ele pretende. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais da ideia. A gente sempre reclama que paga impostos demais, mas tem que lembrar que ao lado do ICMS, o IPVA é um volume grande dentro das receitas correntes do Estado. De alguma maneira, isso não vai afetar a receita das concessionárias e da fazenda pública? Olha, na verdade, existe uma polêmica muito grande que a criação já existia o IPVA. Quando ele foi criado com o destino já carimbado, né? Metade para o Estado, né? Para as manutenções das rodovias. Sim. Né? Manutenção e construção também de rodovias. Aí vieram as concessões. Hoje o Estado de São Paulo, ele está pedagiado da forma que está por causa das concessionárias, né? Sim. Quando você levou essa licitação
a público, é evidente que o cidadão que participou e que ganhou, ele sabia a arrecadação que ele ia ter, pelo menos de forma presumida. E também o período que ele ia explorar aquilo lá, né? Porque todos Sim. os contratos têm um período de exploração daquilo, para ter o retorno, porque as concessionárias estão, muitas vezes, agora no início principalmente, dos 10 primeiros anos, a concessionária colocou dinheiro na frente, porque ela não tinha, não era o que ela arrecadava que dava, ela investiu bastante. E é evidente que depois esse fluxo de caixa está fazendo com que agora, né, que já passou mais da metade, ele tenha um retorno do investimento dele. Sim. E também o período que está lá no contrato, ele tem certeza que no fim ele vai acabar tirando não só o investimento. E também tem o seguinte, as concessões são feitas por um prazo, por um determinado período, porque a concessionária, aquilo que ela arrecada, ela é obrigada a fazer a manutenção e muitas vezes ampliação, e ainda repassar 3% da arrecadação para o governo fazer a manutenção da malha viária do DR, né? Então, o que acontece é que as concessionárias, elas evidentemente sabem que se prorrogar seria melhor, mas também ela corre o risco de ter que entregar todo esse patrimônio, tudo o que ela fez em termos de rodovia para o Estado, e da forma que ela vai deixar, né? Mas essa não é a regra do jogo. Vamos lembrar aqui, são 17 concessionárias no estado de São Paulo, 12 na primeira fase das concessões, foram 3.600 quilômetros na primeira fase de concessões, 1.715 quilômetros na segunda fase. Lembrando que a segunda fase, como disse o deputado Aldo Demarque, também incorporou 900 quilômetros de vicinais. Está ali no contrato. Sim. Lembremos também que as concessões começaram em 97, 20 anos agora, em 2017, ano que vem. Ou seja, elas já estão maturando, né? O que já investiram, estão tendo retorno agora. E houve também, é claro, nos últimos 20 anos, um aumento da frota. Já são 27 milhões de veículos emplacados aqui no estado de São Paulo, muitos passando nas praças de pedágio e pagando pedágio caro, deputado. Na verdade, a frota aumentou muito, porque é evidente que ficou um período com uma isenção de IPI, isso barateou muito. Sim. E o cidadão, ele teve um acesso maior, vamos dizer assim, na compra do seu veículo, né? Mas é bom deixar registrado aqui que o brasileiro paga muito, a carga tributária é muito pesada. Mas quando você paga e tem um retorno no serviço bem prestado, melhorando a sua segurança, seu conforto, ainda você se conforma. E as estradas paulistas, deixa eu registrado aqui, que das 20 estradas, melhores estradas do país, 19 está no estado de São Paulo. E pesquisa da CNT, a Confederação Nacional do Transporte. É fruto dessa parceria público-privado. Mas como eu estava dizendo, há uma polêmica, porque muitos entendem que com a cobrança do pedágio depois da criação do IPVA, está existindo uma bitributação. Cobra-se duas vezes pelo mesmo fato. Pelo mesmo, porque o destino da arrecadação do IPVA era para fazer a manutenção e a ampliação da malha, certo? Aí vieram as concessões. Aí você cobra o pedágio para a mesma coisa. Então, há uma discussão, é polêmico e tal. Então, esse projeto de lei nosso é mais para minimizar, né? Se você vai imaginar que vão tirar, você não vai pagar mais IPVA, você esqueça. Se você for imaginar que aquilo que está no contrato das concessionárias, que ela tem que cobrar e tal, também você esqueça. Então, nós estamos fazendo um instrumento legal, onde você pode minimizar. Principalmente, nós temos que ver, analisar, que existe muito cidadão que depende, para ganhar o sustento dele, para ele levar para casa, ele depende de locomoção. Eu conheço pessoas que, por causa da função dele, né, profissional, ele gasta R$600 por mês de pedágio. Passa. Isso está falando de pessoa física, pessoa jurídica é muito mais. Pessoa física, apesar da lei, ela não é só para atender as pessoas, o CPMF, é para atender também o CNPJ. E nós temos também as grandes frotas das grandes empresas, né, que leva o alimento e o custo do IPVA, no fim, sim, ele vai na mesa do repassado. cidadão. É repassado. É né? repassado. Então, também quem vai se beneficiar com isso, também são as grandes empresas de transporte, né? Sim. Aquelas que transportam a riqueza
O senhor falou em bitributação, deputado Aldemarque, mas para quem compra caro no Brasil. Aliás, o carro já é mais caro no Brasil em relação às matrizes das montadoras. Paga o imposto, 4% de IPVA, 3% no caso do Flex. Mas 4% do IPVA, mesmo sendo Flex, ele paga 4%, ele paga o imposto maior, 4%. Ele já paga o ICMS quando ele compra o carro, ou seja, então seriam 3 tributos. E o ICMS é o maior fluxo de caixa no estado de São Paulo, que tem um orçamento de 207 bilhões, o ICMS é praticamente metade disso. Mas quando eu falo bitributação, é porque o IPVA e aquilo que você deixa no pedágio é para o mesmo fim. O ICMS já você não Sim, pode ele vai dizer para isso, todo o porque caixa. ele é pulverizado, Sim. é para você, é para educação, é para saúde. Mas é também para construir estradas, rodoanel e outras grandes obras aí. Sim, mas não é um dinheiro carimbado para isso. Ele Sim. a arrecadação dele é para fazer, vamos dizer, face a gestão do Estado, enfim, pagar inclusive a própria folha de pagamento do funcionalismo, né? Sim. Agora, o IPVA não. O IPVA é único e exclusivamente para ser aplicado na malha rodoviária, né? Sim. E como você passa no pedágio, você paga para isso também. É por isso que nós falamos que pode se considerar uma bitributação. Deputado, o senhor fez um paralelo com a nota fiscal paulista, que tem nome e sobrenome, Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal, nota fiscal paulista. Este programa já distribuiu 13 bilhões de reais em créditos. Aliás, 12 bilhões em créditos, 1 bilhão e 400 milhões em prêmios. Prêmios até de 500 mil reais já foram sorteados na nota fiscal paulista. Eu queria que o senhor falasse um pouco da facilidade. A nota fiscal paulista, a gente coloca o CNPJ, o CPF, e recebe aquilo meses depois calculados, cai na conta bancária, cai numa conta de poupança. Como seria para descontar o pedágio, o cupomzinho do pedágio, no futuro IPVA, o IPVA do ano que vem, vamos dizer assim? Olha, você tem que estar cadastrado. Sim. Como eu falei. Você passou, você tem, vamos dizer assim, você tem lá. Eu estou dizendo o seguinte: todas as leis que nós aprovamos aqui, ela tem uma regulamentação. Sim. Na regulamentação da lei, porque aquele que tem já um tag, aquilo já é automático. Já é um cadastro, já passou. Automático, porque aquilo vai fazer um débito lá na sua conta bancária que já tem o CPMF. Sim. Certo? Isso já é normal. Agora, aquele que tem que parar e pagar, a lei vai ser regulamentada. Ele vai Sim. ter, evidentemente, que se identificar com o CPMF dele para ele ser creditado, né? Para ele ser creditado. CPF. E automaticamente... Você está falando CPMF, mas não é aquela contribuição provisória de movimentação financeira. CPF só. Desculpa. CPF, isso. O CNPJ é das empresas. Isso. É o CPF, desculpa. Então, aí fica, você tem que estar cadastrado e, evidentemente, que na regulamentação da lei você vê. Porque a hora que você passa no pedágio, aquilo já cai como um crédito automático seu lá. Sim. Então, aquilo vai ficar lá. Quando você vai pagar o seu IPVA, que é só é uma vez por ano, né? Sim. Que você paga. Eu tenho até uma lei aqui que, infelizmente, ainda está em discussão, porque eu acho o seguinte: como é difícil, chega o IPVA no começo do ano, junto com uma infinidade de despesas que você tem. Material escolar das crianças, mais o IPTU. Então, como o IPVA, vamos dizer assim, ele é distribuído 50% para os municípios também, e 50% para o Estado, mas é uma receita que você vai gastar no exercício. Por que que você tem? Por que que você não pode parcelar em 5, 6 vezes o IPVA? Sim. Você facilitaria, você aliviaria essa concentração de despesa que nós temos no começo do ano. Perfeitamente. Né? Eu também tenho um projeto de lei nesse sentido. O que está sendo discutido? É o parcelamento do IPVA, porque tanto faz o governo arrecadar parceladamente, porque as despesas que ele, vamos dizer, os gastos dele durante o ano, também é distribuído nos 12 meses. Né? Sim. Não tem necessidade de uma concentração de riqueza, de arrecadação no começo do ano. É importante que se diga que o Estado também, a Fazenda já é detentora de um cadastro volumoso. Da nota fiscal paulista, são 18 milhões de cadastros, de CPFs cadastrados, mais 1 milhão de estabelecimentos cadastrados. Ou seja, está muito fácil cruzar as informações e gerar créditos cada vez que se passa numa praça de pedágio. Mas, Jorge, eu vou falar uma coisa. Eu admiro essa iniciativa do governador José Serra, porque aparentemente o governo está devolvendo.
Sim. Mas você não imagina como é que cresceu a arrecadação, porque não se tirava a nota fiscal, não se pagava imposto. E aí o contribuinte já está ali, em agora loco, fiscalizando. não. Ele faz o papel do fiscal. Então, aumentou consideravelmente também a arrecadação do Estado. Né? Não foi criado para isso o programa, mas acabou se tornando... Acabou. É lógico, sem dúvida nenhuma. Todo mundo que é contribuinte exige a sua nota fiscal, ele já está, de alguma maneira, fiscalizando o estabelecimento. Não é o caso da minha lei, certo? Ninguém vai passar 10 vezes no pedágio porque para isso aí. no IPVA. Não é. Mas eu sei que tem muitos, mas muitos que dependem de passar em praça de pedágio, inclusive por causa da sua profissão, vamos dizer, por causa do seu ganho, né? Sim. E também aquilo que eu falei, a frota que transporta a riqueza, a alimentação e tudo mais, se você aliviar também, na hora de pagar o IPVA da frota, você vai também aliviar o alimento que chega, vamos dizer assim, a carga tributária do alimento que chega lá na mesa do cidadão. É claro que toda lei precisa de uma regulamentação, mas é importante que se diga, isso não vai sangrar a receita do Estado em termos de IPVA, porque há um limitador, o senhor fala em 10%, por quê? Aí independe se a pessoa passa várias vezes na praça de pedágio ou se passa 1, 2, 3 vezes por ano. Como não, é que é, deputado? Porque é 10% daquilo. É o limite, seria o limite do valor arrecadado do ICMS. Isso não é estabelecido, né? Agora, a normatização, inclusive, eu vou dizer, eu tenho algumas leis aprovadas e eu acho que também vai ser uma iniciativa nossa aqui de exigir que haja um prazo para a normatização da lei. Porque tem leis que você vota aqui, não é normatizado, você não pode aplicar. Vira letra morta. Letra morta. É lei, mas não tem aplicação. Exatamente. Então, o que nós precisamos fazer aqui, a casa, né, que ela é fiscalizadora, ela é legisladora, eu acho que nós deveríamos fazer um instrumento onde você dá um prazo para o executivo regulamentar para que a lei é boa, mas se não for regulamentada, ela não entra em execução, né? Deputado, eu vou chamar a atenção para o parágrafo único do artigo 5º que diz: o IPVA, quando quitado ou abatido pelo crédito previsto no artigo 2º, não poderá sofrer qualquer decréscimo quanto ao cálculo do percentual destinado aos municípios. O senhor não vai arrumar briga com nenhuma das 645 prefeituras, porque não vai reduzir a receita, ou seja, fazer benemerência com chapéu alheio, não vai diminuir a arrecadação municipal por conta desse projeto. Colocamos isso justamente porque os municípios hoje, eu fui prefeito. Prefeito de Rio Claro, de né? Rio Claro, eu sei a dificuldade que os municípios passam hoje, porque, na verdade, o cidadão, antes de morar no Estado, antes de morar na União, ele no país, ele mora na cidade. No município. Então, os problemas de saúde, educação, tal, tá ali. E quem, no fim, tem que bancar com a maior parte, e o que recebe o retorno, o menor retorno, são os municípios. Então, nós já brindamos aí, né? O município não vai sofrer nada com isso. Agora, na regulamentação, se o governo achar que tem que tirar uma parte das concessionárias, isso é uma outra discussão, certo? Que eu acho até que deveria, uma participação das concessionárias, principalmente que é aquilo que nós acabamos de falar. Aquelas primeiras 12 concessionárias que assinaram os contratos em 97 não tinham ideia do volume de carros que iam circular pelas estradas paulistas ao longo do contrato, de 25, Exatamente. 30 anos, alguns já foram até corrigidos. Eu não tenho dúvida nenhuma, Jorge, que isso vai ainda dar muita polêmica, né? Porque quando você mexe, vamos dizer assim, principalmente com arrecadação, não é do Estado só, também das concessionárias, né? Sim. Quando você mexe com isso aí, sempre dá tem resistência, porque a vontade de arrecadar é muito grande, né? É muito grande. E na verdade, nós temos aí que tentar minimizar um pouquinho, porque o cidadão, se você continuar com essa carga tributária, na outra ponta você pode ter certeza que você vai aumentar a inadimplência dos impostos. Perfeitamente. Né? Tem muitas empresas aí que no fim, porque eu vi aí esse último decreto do governador que autoriza as empresas que estão devendo o ICMS, por exemplo, a fazer um tipo de um refis, né? Sim. E nós vimos ali o volume de recursos, né, que o Estado está deixando de receber, porque as empresas não têm como
realmente pagar, né? E o cidadão também. Então, se a gente puder minimizar, através de um instrumento desse, né? Desse que nós estamos aí colocando em apreciação, eu sinto o seguinte, Jorge, já passou em 2 comissões, né? Está aí na mão de um grande colega também, que ele é muito ligado à própria Receita, porque ele é funcionário da Receita do Estado, né, que é o deputado Vaz de Lima. Foi presidente dessa casa, foi deputado federal e está de volta aqui. Eu tenho certeza que na análise dele ele vai ponderar bem, porque estamos sentindo assim que há uma receptividade muito grande por parte de todos os pares, entende? É evidente, porque quem que não passa no pedágio, né? Vamos dizer, quem que não mora no interior aqui, quase que a casa, tem aí uma grande parcela que mora no interior e sabe, vamos dizer assim, o pessoal que vive no interior. E muitas vezes, Jorge, você vê o cidadão que está aqui em São Paulo, trabalha em Limeira, trabalha em Campinas, trabalha em Jundiaí ou vice-versa, o que eles, para se locomoverem, para poder trabalhar, eles têm que passar em praça de pedágio. Praça de pedágio, inevitavelmente. Deputado, aliás, digamos aqui, segundo o Radar SEAD, só para falar da frota paulista, são quase 12 milhões de automóveis na região metropolitana de São Paulo. Na sua Rio Claro, que incorpora ali Campinas também, 2 milhões e 186 mil carros, São José dos Campos, 587 mil. São muitos carros circulando esses principais eixos viários e todo dia pagando pedágio, deputado. Aliás, o projeto é também um estímulo, uma devolução de todo esse volume que é pago todos os dias, todos os meses, todos os anos. É aquilo que você falou no início. Eu me lembro que eu estava na casa quando nós aprovamos a autorização para o governador Mário Covas fazerem as concessões. Sim. Certo? E o número que se colocou lá para se fazer o cálculo do retorno e tudo mais, da frota que ia passar. O senhor lembra de muitas brigas dizendo o tal do VDM, a quantidade de veículos, falando, pô, já vai colocar praça de pedágio aqui, não tem nem veículo que suporta. Olha as nossas estradas entupidas, apesar da crise, hein, que se fala tanto aí. Quando você pega aí... Veja um feriado, deputado. Feriados prolongados, né? Eu desci para o litoral aqui, filas e mais filas, principalmente ali na descida, né, da Imigrantes, Sim. Enfim. E um dos pedágios mais caros que a gente tem aqui. Eu acho que, olha, não vamos matar a galinha dos ovos de ouro, é isso aí que... Isso, é assim que se fala, deputado. Mas é importante falar o seguinte, houve debate, inclusive, na Comissão de Transportes, da qual o senhor é integrante, é titular. É importante falar também dessa discussão, porque é nevrálgica. A gente está lidando de um lado com as receitas do Estado e do outro lado com o contribuinte que está pagando uma conta e uma conta pesada, deputado. O que falar dessa devolução desse valor que é pago e muitas vezes para o contribuinte é a chamada bitributação. Porque é aquilo que eu falo, você tem 2 formas de devolver o imposto que você paga. Primeiro, receber um serviço decente. Serviço de qualidade. Serviço de qualidade. Isso é em primeiro lugar, porque quando você paga imposto, é as prestações de serviço na área da saúde, da segurança, da educação. Primeiro, você ter serviços, vamos dizer assim, de qualidade. E segundo, se você puder ajudar um pouquinho, porque as despesas hoje, né, estou falando no início, parece que o brasileiro tem que trabalhar 5 meses. 5 meses, exatamente. 36% de carga tributária nas costas do brasileiro. Deve ser uma das maiores do mundo, né? Sim. Não tem. E os serviços devolvidos não são os melhores do mundo. Então, olha, eu quero dizer o seguinte, eu aqui como parlamentar, eu estou tentando fazer, porque eu sinto na carne isso também, eu moro no interior, eu conheço ali, para sair da minha cidade de Rio Claro, eu passo em qualquer lugar, qualquer sentido que você sai, você tem 4 praças de pedágio. Se você vai para Piracicaba, se você vem pela Bandeirantes, se você vai para Ribeirão Preto ou para São Carlos, no Washington Luiz, você tem 4 praças de pedágio. Você não tem jeito de sair da cidade. Também está entre as melhores estradas do país. Isso tem que tirar o chapéu. Às vezes você não paga, mas também você... Eu acho que uma vida não tem preço, né? E São Paulo realmente diminuiu muito, mas muito mesmo, os acidentes nas nossas rodovias. Deputado, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes. A TV Assembleia agradece a sua presença aqui. Eu que agradeço, Jorge. E você é um campeão, porque você deixa muito... O entrevistado fala muito mais do que o entrevistador. Isso acho que é uma qualidade sua. Muito obrigado, viu? Obrigado. Eu conversei com o deputado Aldo Demarque, do Democratas. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.